Bem, o Fluminense não negocia mais com o Ricardo Goulart. As negociações foram finalizadas, mas isso você já sabia, né? E para isso, eu trago neste vídeo aqui, que não é, pelo amor de Deus, não é de informação, eu, Gabriel Amaral, trago aqui neste vídeo 4 nomes que eu ouvi no meio da torcida, enfim, ouço comentários, etc, e que eu fui buscar qual é a situação de cada um desses clubes, depois do meu veredito aqui, de cada um desses jogadores nos seus clubes, depois do veredito aqui, também falando se é possível, se não é possível, se é interessante, se não é interessante. Deixe seu like embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora falar destes nomes. Bem, a gente começa lembrando mais uma vez, não é informação, eu não tenho qualquer informação de que o Fluminense está indo atrás desses jogadores, etc. E lembrando também que são 2 partes de vídeo, eu botei, para ter mais ou menos 2 minutinhos para falar sobre cada um, eu fiz 8 jogadores, mas um tá saindo nessa quinta-feira, o outro sai na sexta-feira. Combinado? Dia 24 e tal, a gente já deixa aquele videozinho pronto. Vamos lá. A gente começa falando sobre um que foi muito especulado e está sendo muito especulado em 200 milhões de clubes, que é ele mesmo, Soteldo, atual jogador do Toronto FC. Bem, sobre Soteldo, qual que é a situação atual do jogador? Bem, a situação de Soteldo, que agora tá com a fotinha aqui do lado, ela é muito, extremamente complicada. Soteldo saiu do Santos no início desse ano, né, dessa temporada ali em abril, numa negociação de 6 milhões de dólares, que o Toronto, que joga MLS, né, apesar de ser no Canadá, joga MLS, pagou 6 milhões de dólares no jogador. O Santos ainda ficou com percentual e, além de tudo, o Santos estava com a corda no pescoço sem poder registrar jogador e tal, pela questão lá da dívida da FIFA. Acho que já tá podendo registrar, mas enfim, tava com uma punição da FIFA. Ou seja, o Santos desesperado vendeu o jogador por 6 milhões de dólares. Assim, sejamos sinceros, né? Atualmente o Soteldo negocia com o São Paulo, mas é muito mais naquela onda de o São Paulo tem interesse, mas os valores assustaram o São Paulo. Soteldo tem um salário gigantesco lá nos Estados Unidos, no Toronto, não tem números muito bons por lá, e além disso, acabou de assinar com o time por 6 milhões de dólares. A possibilidade do Fluminense conseguir uma negociação tranquila, e eu vejo alguns torcedores até falando como se o Soteldo estivesse livre no mercado. Não. O time de Soteldo, 7 meses atrás, 8 meses atrás, pagou 6 milhões de dólares nele. E o jogador tem um salário altíssimo, e emprestar ele pra cá só se eles pagassem parte do salário, e eles acabaram de gastar um dinheirão. Então, a negociação por Soteldo é muito difícil e possivelmente o Fluminense teria que desembolsar uma quantia absurda nessa questão. Bem, até pra fechar sobre ele, o São Paulo quer, mas até o André Rizek lá do Sport TV até ironizou, e é algo que é verdade. São Paulo quer fulano, mas o valor assustou. São Paulo quer todo mundo, só que não tem dinheiro pra pagar, né? Além de estar fora da Libertadores. Então, Soteldo, essas são as informações sobre o jogador, né? Não acharia uma boa opção? Tem alguns bastidores de Soteldo que eu não tenho confirmado 100%, assim, já tive até 2 confirmações, mas não estão muito em pauta agora, não acho legal de falar. Mas que não me animam muito, não. Mas de bola, a bola que ele jogou no Santos, meu amigo, eu traria Soteldo, dava camisa P pra ele, tem que ser P, né? Escolheria a camisa, inclusive o tamanho, na verdade. Escolhe o número, sem dúvida, de bola. Mas a gente tá falando de uma negociação muito difícil com o clube, muito difícil com o jogador, que tem um salário gigantesco, e ainda com essas questões extracampo. Bem, outro que também tá aí, seria uma opção, seria o Nathan Souza, ou Nathan, simplesmente, do time do Atlético Mineiro. Qual que é a questão em relação ao Nathan? Bem, o jogador tem contrato com o Atlético Mineiro, é um jogador que me agrada muito, assim, de qualidade, mas foi comprado do Chelsea, recentemente também pelo Atlético, por uma quantia bem grande, e o Atlético não tem interesse em emprestá-lo, apenas em vendê-lo. Chegou até ali a ter uma questão por parte do Internacional e etc, mas, ao que parece, o jogador não tem, assim, vamos lá, só para poder deixar claro.
O Atlético pagou 3 milhões de euros no jogador no Chelsea, assinou um contrato até 2024. Ele começou muito bem, mas obviamente perdeu espaço num time que tem tantas estrelas quanto o Atlético hoje tem. Não é muito velho, né? Apesar do Nathan, enfim, já ter rodado Chelsea, etc. Não é um jogador velho, tem 25 anos, só é daí um ano mais novo, se eu não me engano, do que Iago Felipe, ou da mesma idade por ali, tem 25 anos apenas. Então, seria algo que o Fluminense poder mirar, de repente. Só que qual que é o negócio? O Atlético, como eu falei, não quer emprestar, quer liberar em definitivo. Pra você ter noção, o Atlético prevê nesse ano de 2022 140 milhões de reais em venda, e Nathan é um cara, até por já ter estado na Europa, etc., que tem uma visibilidade de mercado lá de fora também. Para conseguir, o Fluminense teria que tentar uma compensação muito boa ao Atlético Mineiro, e obviamente o Atlético não crê que 3 milhões de euros seja algo possível tanto para o Fluminense pagar, quanto também pro próprio jogador mesmo aceitar nesse momento. Pro jogador acho que seria interessante o Fluminense, ele até liberaria. Seria algo pro Fluminense tentar. Nathan eu vejo como uma boa tentativa, com uma boa idade, é jovem ainda, e um jogador pelo qual valeria se investir dinheiro. Única porém salário. Nathan veio do Chelsea, lá de fora, possivelmente com um salário que lá era em Libra, então ele vem para poder, em Libras, né? Você vem para ganhar no Brasil, naquele Atlético Mineiro, ele com certeza veio ganhando um salário bem alto. Então o Fluminense teria que fazer 2 investimentos aí, no salário, um salário mais alto, e além disso, no jogador, né? Efetuando uma compra. Não é um negócio tão simples, mas esse de qualidade, para mim, assim, se adequaria muito bem ao Fluminense. Outro jogador é o Nicão. E eu vi algumas especulações sobre o Nicão aí nessa semana, etc, mas obviamente nada relacionado a Fluminense. Isso por quê? Porque Nicão tá sendo disputado, né? O Brasil inteiro quer Nicão. Você acha que é só... Não, Fluminense é maroto aqui, ó. Fluminense é bolado. Fluminense consegue ver o que ninguém vê. E aliás, Fluminense não sabe fazer nada, não. Eu consigo ver o que ninguém vê. Nicão, escreve aí, ó. Então, a situação de Nicão é bem simples, tá? Ele rejeitou várias ofertas de renovação, tá por um fio lá a renovação no Atlético Paranaense, onde a torcida o considera o maior ídolo da história do clube, né? Bicampeão da Sul-Americana. Nicão, que tem 29 anos, acabou de rejeitar, né, praticamente todas as ofertas do Atlético Paranaense. Por quê? Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians e São Paulo estão no negócio, e a notícia que se tem lá no Paraná é de que as ofertas desses clubes são muito maiores. Se a gente falar hoje de negociar financeiramente com o Atlético Mineiro e Palmeiras, é sacanagem para qualquer outro clube que não seja o Flamengo. Então, assim, o valor que estão botando, o Nicão de fato tá em final de contrato, o valor que estão colocando agora para assinar com ele, de luvas e etc., é um valor bizarramente alto. Eu chutaria que já tá chegando na casa de milhão, como um dos grandes jogadores do Brasil. Nesse sentido, qual seria a lógica do Fluminense entrar por um bom jogador? Seria um bom jogador, mas que fora do Atlético Paranaense a gente não tem nenhuma segurança dele ter rendido. E, claro, mas principalmente, o problema com o Nicão não é técnico. Não é técnico. Nunca foi o problema com o Nicão, nunca foi técnico em relação ao Fluminense, e não vai ser agora que seria. É financeiro. Repetindo, acho que talvez você não tenha ouvido direito. Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians e São Paulo. Eu vou tirar o São Paulo e talvez até o Corinthians aqui dessa conta. Palmeiras e Atlético Mineiro ofereceram salários muito maiores do que o Atlético Paranaense por ele, onde, lembrando, ele é o maior ídolo da história, segundo a torcida do Atlético Paranaense. Esse salário tá lá no alto. E aí aquele negócio, trazer Nicão ele melhoraria o time, sem dúvida, jogadoraço a nível de Brasileirão. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, vale a pena pagar um salário absurdo por esse jogador? E mais, com propostas de Palmeiras e Atlético Mineiro, Nicão aceitaria jogar no Fluminense? Não sei. Bem, entrar numa concorrência ou num leilão, seja lá como você quiser chamar, com 2 dos 3 clubes mais ricos do Brasil, não me parece algo que nem o tricolor mais maluco diria que hoje é possível pro Fluminense. É um bom jogador, mas falar que é fácil trazer Nicão hoje é desinformar, né? E eu não vou fazer isso com vocês de desinformação.
Pra fechar, outro nome muito falado também nos últimos anos, pelo menos nos últimos 4 anos aí, é o de Jean Carlos, meio-campista do Náutico. Jean Carlos chama a atenção e eu diria que é o nome para meio-campista desde João Paulo, do Santa Cruz. É um outro nome que surgiu de meio-campista. João Paulo, que depois veio pro Botafogo, tá nos Estados Unidos, veio pro São Paulo e, assim, aliás, tá no Náutico e já teve passagem pelo São Paulo, etc. E é um dos grandes nomes, sem dúvida, do Náutico pela segunda Série B seguida. Eu destaquei muito o Jean Carlos após o jogo do Náutico contra o Botafogo no início do ano passado. Eu já enfim, vocês sabem que eu acompanho muito futebol pernambucano, etc. E a galera já falava super bem dele no Náutico, que ele ia despontar. Qual que é a questão de Jean Carlos com o Náutico? Os números dele na Série B são ótimos. São 2 anos seguidos, um meio-campista sendo um dos artilheiros, sendo um dos craques da Série B. Jogou muito pelo Náutico nesse ano. E se o Náutico teve chances de subir até o final, passa muito por Jean Carlos. E essa análise não é minha, não. Só minha, não. É análise minha, mas baseada em quem acompanha de perto o Náutico. Qual que são 2 asteriscos que a gente pode colocar sobre Jean Carlos? É um jogador que na pequena passagem que teve pelo São Paulo não jogou. Ficou um bom tempo ali no São Paulo, jogou 3 jogos. Então, o maior clube que ele jogou é o Coritiba, o Goiás e o Náutico. Desses 3, ele só rendeu de fato mesmo no Náutico. Teve passagens recentes aí por Mirassol, por Novo Horizontino, por Vila Nova, por São Bernardo. São esses os clubes da carreira do Jean Carlos. Ou seja, voltando, o maior clube da carreira de Jean Carlos foi o Náutico e fez grande Série B. Vale a aposta, Gabriel? Vale a aposta? Vale. Jean Carlos tem 29 anos. É da idade de Ricardo Goulart, por exemplo. Não é um jogador jovem. Então, seria uma aposta já sabendo de que ele não vai muito além, talvez, do que teve a oportunidade de ir até agora. Só que tem um outro porém sobre Jean Carlos. A dificuldade. Jogador, quando tem contrato, você não negocia só com o jogador. Não é igual o Nicão, que você vai ter que negociar com o jogador. Aí você olha, tá o Palmeiras e o Atlético Mineiro negociando também. Você já... Meu amigo. Não, obrigado aí, um abraço. E diz as propostas aí, me manda SMS depois da proposta deles, que eu vou pensar se vou cobrir ou não. Bem, não é só isso. Não é só isso. Quando você tem o caso de Jean Carlos, você tem o clube também. E a multa de Jean Carlos no Náutico é de 19 milhões de reais. Matéria do João de Andrade Neto no Globoesporte.com sobre Jean Carlos. Lembrando, o João de Andrade Neto, repórter, já até participou aqui do canal no Raio-X de Rafael Ribeiro. E ele avisou, hein? Vá lá ver o Raio-X de Rafael Ribeiro. Ele avisou sobre Rafael Ribeiro. Bem, mas então sobre Jean Carlos tem esse fator. A multa dele é muito alta. O Náutico acabou de rejeitar uma oferta da Índia, se eu não estou enganado, por 1,5 milhão de reais de empréstimo. Eles queriam pagar 1,5 milhão pelo empréstimo. O Náutico não aceitou. E é um jogador, como falei, de 30 anos. Nunca jogou uma Série A vera mesmo, enfim. E tem um detalhe aí sobre Jean Carlos também. O time lá da Índia tá preparando uma oferta, etc, etc. E o próprio jogador, que é meu amigo, ele jogou. Vou dar aqui de novo os clubes dele, tá? Náutico, Mirassol, tô indo de trás pra frente, Coritiba, Novo Horizontino, Goiás, 3 jogos no São Paulo, e ele era emprestado do São Bernardo, ou seja, não é que ele assinou um contrato subindo o salário por jogar no São Paulo. Vila Nova, São Bernardo, e jogou na base do Palmeiras. Bem, ele quer um contrato da vida. É óbvio que esse contrato da vida pode vir no Fluminense, pode vir também, o Fluminense teria condições de oferecer um bom salário por ele. Jean Carlos seria uma boa aposta, mas uma aposta com risco alto. É um jogador que não é tão jovem, não tem a idade, por exemplo, do Natan, lá que eu citei, de 25 anos. Ou seja, é um jogador que fisicamente ele tá ainda no auge dele físico, de 29 anos, 30, 31, começa a cair um pouquinho. E o Fluminense teria que negociar com o Náutico uma compra em dinheiro, porque é um dos grandes ativos do clube alvirrubro de Recife. Não seria uma negociação, longe de ser uma negociação fácil. Longe. Até porque, como eu falei, o Náutico quer dinheiro pelo jogador. Tá com contrato ainda. Tem propostas. Tem feito boas temporadas. E, em último caso, vai fazer igual o Goiás fez com o David Duarte. Não veio nada que me agrade? Vou subir com o Jean Carlos, então. Mas bota ele mais um ano pra jogar aqui e depois ele vai embora. Então, não, é longe de ser uma negociação fácil. E eu, repetindo aqui, né, eu poderia falar aqui pra vocês, o Fluminense tinha que ir atrás de Nicão, de Jean Carlos, o Fluminense tinha que ir, se quisesse ir atrás,
mas eu não vou desinformar, né? Não é isso que um jornalista faz. Então esses são os 4 primeiros nomes que eu vi muito no meio da torcida aí sendo falado. Resuminho, Soteldo, quase impossível tirar ele lá do Toronto. Agora o Toronto investiu um dinheirão e tem um salário muito alto. Pra fazer isso, vai ter que gastar muito dinheiro nele. Outro, Natan, uma boa oportunidade. O problema é que o Atlético só quer vender. Se conseguisse uma composição de empréstimo valorizando um pouco o jogador, talvez funcionasse. Comprar jogador do Atlético Mineiro nesse momento não me parece muito que o Fluminense seja capaz, porque ele tem mercado na Europa também. Mas, pra mim, de bola, seria... dentro do possível e da bola que joga, seria o mais... o melhor pra mim, dentro de todos esses 4 que eu citei. Nicão tá sendo assediado por Atlético Mineiro e Palmeiras. Já recusou ofertas do Atlético Paranaense, onde é o maior ídolo da história. Pra ele aceitar o Fluminense teria que chegar lá com um caminhão, literalmente, um caminhão de notas de dólares pra poder aceitar. Negociação extremamente difícil, que se o Fluminense entrasse nessa negociação, sairia bem rápido. E por último, Jean Carlos, um jogador que precisa ser mais testado, a gente não tem a segurança gigante nele, mas tem jogado muita bola no Náutico, principalmente nas últimas 2 Séries B, nas últimas 2 anos, né, de Série B, e tem o problema da dificuldade de tirá-lo do alvirrubro. 18 milhões de reais é a multa e uma dificuldade de negociar com um clube que tem ele como prioridade técnica. É isso, amanhã eu volto com outros 4 nomes, beleza? Até a próxima.